Calcule a derivada dessa função g de x igual a x ao quadrado vezes e elevado a 5x. Então, quais regras que a gente precisa usar para fazer esse exercício? Então, esse exercício aqui não poderia estar na avaliação anterior, porque a avaliação anterior não tinha função composta, só tinha produto. Produto tinha, e aqui é um produto. Então, vai continuar precisando das regras anteriores que nós vimos, mas agora tem uma regra nova, que é a regra da função composta, que é a regra da cadeia. Então, usando a regra do produto, a gente lembra que tem que derivar. Tem que derivar a primeira e a segunda função, só que um em cada momento. Então, ó, vou derivar a primeira função que está multiplicada. Então, vou derivar o x ao quadrado. Aí eu repito a segunda função multiplicando, mas repito a primeira do jeito que ela está e vou derivar a segunda, derivada de e elevado a 5x. Então, aqui, ó, a gente não derivou nenhuma das funções ainda, só derivamos o produto. Então, a derivada do produto repete a segunda aqui, ó, deriva a primeira multiplicada pela segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda, beleza. Então, agora a gente vai ter que fazer essas duas contas que estão indicadas. Quem que é a derivada de x ao quadrado? Regra do tombo, 2x elevado a 1. Então, nem preciso escrever o elevado a 1. Agora, quem que é a derivada de e elevado a 5x? Então, isso é a regra da cadeia. E a regra da cadeia disse pra gente o seguinte, se eu tenho e elevado a uma função de x, como é que eu derivo isso em relação a x? A derivada da exponencial é ela mesma. Então, se eu chamasse de u aquele expoente ali, quem que é a derivada de e elevado a u? E elevado a u. Então, a derivada do e é ela mesma, aplicada no mesmo lugar, no mesmo u. Só que multiplicando, eu tenho que derivar a função f que está no expoente. Então, essa função amarela aqui, ó, quem que é a derivada dessa função amarela? A derivada da e é ela mesma, exatamente do jeito que ela está. Vezes, agora eu derivo o expoente. Derivada de 5x é 5 vezes 1. 5 é constante, repete a constante, deriva o x. A derivada do x é 1. Aqui acabou o exercício. Esse exercício, a gente poderia simplificar um pouquinho. Como assim? Olha, eu estou vendo que aqui tem um e elevado a 5x, aqui também, dá para colocar em evidência. Pode fazer isso e aí teria já simplificado. A simplificação que é permitida aqui nesse caso é só isso, colocar o e elevado a 5x em evidência. Mas se no cabeçalho tiver escrito não é necessário fazer simplificações, acabou aqui o exercício. Poderia colocar 2 vezes e elevado a 5x? Não, não tem 2 na segunda, ó. Se eu colocar 2 vai ficar 5 quintos. Pode, mas os 5 quintos já não é tão útil. O que poderia colocar era o x, porque tem x aqui, ó, x ao quadrado. Então, se eu Não, não colocasse em x, evidência. não em evidência, É tipo somar os e elevado a 5x. Só. somar não pode, porque está multiplicando com x ao quadrado diferente aqui, ó. Ah, tá, Aqui, verdade. ó, quando eu coloco o x em evidência, ó, vamos colocar o x em evidência, e o e elevado a 5x, sobra um 2 sozinho na primeira parcela, ó, antes da soma só sobra o 2. E depois aqui na outra parcela de soma sobra um 5x, ó. Eu não consigo somar 2 com 5x. Tem um x ali no meio, viu? Aqui, ó. Então, eu estou somando 2 com 5x. Não dá para somar. Então, esse é o jeito mais simplificado aqui. Tá? Então, isso é o jeito de fazer essa derivada. Agora, essa função aqui, ó, a gente pode ter uma função de x, uma função de y, uma função de t. Então, para a gente mudar esse costume de que só x é a variável independente, eu estou variando aqui. Ó. Agora, a gente tem uma função de t. E a gente quer calcular a derivada dessa função de t. Como é que a gente calcula f' de t? Ah, é um quociente. Se é um quociente, tem que usar a regra do quociente. Não tem dúvida disso. Agora, tem duas funções que a gente não sabia derivar até a semana passada, que é a função e elevado a 3t, de novo a função composta aqui em cima, e a função ln também. Então, essas duas derivadas a gente vai precisar. Então, ó, como é que a gente... Quem que era a derivada de a elevado a uma função de x? Derivada de a elevado a uma função de x, ó, a derivada de a elevado a alguma coisa ficava a elevado vezes o ln da base. Se a função aqui é f de x, fica a elevado a f de x, vezes, tem que lembrar de derivar f de x, isso é a regra da cadeia. Então, aqui é tudo x, tá? Agora, a derivada de ln, quando eu tenho ln de alguma coisa, como é que eu derivo isso?
Derivada de ln é 1 sobre. 1 sobre quem? 1 sobre quem está lá dentro, vezes a derivada de quem está lá dentro. Por isso que alguns livros já escrevem assim, g' sobre g. Quando eu estou com a derivada de ln de g igual aqui, ó, já escrevem g' sobre g, porque é um produto de 1 vezes g' sobre g. Então, a gente vai usar isso, as duas coisas aqui, além da regra do quociente. Não dá para ignorar que tem um quociente. A gente quer calcular essa derivada, tem um quociente e tem a função 2 elevado a alguma coisa e ln de alguma coisa. Então, o ln sozinho, quem que é derivada de ln de x em relação a x? É 1 sobre x e acabou. Mas aqui é uma função. Se é uma função, eu tenho que derivar 1 sobre, repito a função, vezes derivo a função. Isso é a regra da cadeia para o ln. Então, vamos usar primeiro a regra do quociente. Derivada pela regra do quociente fica assim, ó. Todo mundo sobre ln de t a quarta mais 1 ao quadrado. Agora, esse quadrado, se alguém escrever aqui, ficou errado. Então, observe que o lugar que não pode ser escrito é aqui. Tem duas opções de lugar certo. Um dos lugares certos é aqui, ó. Se eu colocar esse quadrado aqui, ficou certo. Ou, então, colocar o quadrado entre parênteses. É o ln que está ao quadrado e não o t a quarta mais 1. Então, o denominador fica ao quadrado. Então, não economize parênteses. O denominador está ao quadrado. Agora, a gente tem que derivar as duas funções. Vai ficar assim, ó. A derivada da de cima, multiplica pela de baixo. A de baixo, do jeito que ela estava, ela continua. T a quarta mais 1, menos, repete a de cima, vezes a derivada da de baixo. Então, olha o que a gente tem. Duas funções para derivar ainda. Essas duas funções vermelhas não foram derivadas. Nem o numerador e nem o denominador. Observe que aqui é fundamental o menos estar no lugar certo aqui, ó. Primeiro o numerador, depois... Então, aqui é um 3t. Então, a gente tem que derivar as funções vermelhas. Como é que eu derivo essa função vermelha? Usando aquela regra aqui em cima, ó. Como é que eu derivo 2 elevado a 3t? É o próprio 2 elevado a 3t, vezes o ln da base, que é ln de 2, vezes a derivada do 3t, que vai ser 3. Então, vou até escrever isso aqui de uma vez, ó. Então, o que é essa derivada que eu vou escrever aqui agora? É a derivada do... O que está aqui é a derivada de 2 elevado a 3t. Vamos escrever essa derivada, ó. Vai ficar... Vai usar aquela regra amarela aqui em cima, ó. 2 elevado à mesma função, vezes ln do 2. Isso aqui faz parte da derivada de base que não é E. A base é A, então tem que fazer isso. Vezes a derivada de 3t. Quem que é a derivada de 3t? 3 é constante, repete a constante. A derivada do t em relação a t é 1, igual a derivada do x é 1. Em relação a x, né? Então, isso aqui nem precisa escrever esse vermelho mais. A mesma coisa a gente vai fazer agora com ln. Ah, então eu preciso deixar indicado sempre que eu vou calcular as derivadas? Não, se eu estou usando a regra do quociente, estou vendo que eu estou derivando a função ln, então o que vai entrar ali agora é a derivada do ln. Observe que já tem o linha aqui dizendo, né? A derivada do ln que a gente está vendo aqui em cima, ó, é 1 sobre quem? 1 sobre quem está dentro do ln, vezes a derivada de quem está dentro do ln. Nesse caso, 4t ao cubo mais 0. A derivada do 1 é 0. Então, aqui acabou o exercício, porque o enunciado é: não é necessário fazer simplificações.